Sob o poder do maligno. Comentário de Mário Persona. Jesus alerta os seus discípulos contra os que declaram ser o Cristo. As mesmas instruções aparecem no Evangelho de Mateus, falando de falsos cristos e falsos profetas. Mas não é preciso alguém chegar ao ponto de declarar ser Jesus para estar sob o poder do maligno, como escreve João, na sua primeira epístola 5,19. Basta negar a encarnação do Filho de Deus, como explica o próprio apóstolo João. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. 1 João 4, versículo 1. Ele não diz que os que são de Deus confessam que Jesus Cristo nasceu, mas que Jesus Cristo veio em carne. Que ele nasceu, todos nós sabemos, mas apenas quem crê que ele é Deus e homem, confessa que ele veio em carne. Isto significa reconhecer a sua divindade e pré-existência eterna antes de assumir a forma humana. A mesma carta termina confirmando isto, ao dizer: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. A nossa mente é incapaz de entender como Jesus pode ser ao mesmo tempo Deus e homem. Por isso, é pela fé e guiados pelo Espírito Santo de Deus que aceitamos isto. A Bíblia ensina claramente que Deus é um, porém três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós as encontramos no batismo de Jesus, em Mateus 3,16, quando diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Se você já aprendeu a contar até 3, saberá identificar aqui cada pessoa divina: o Filho, o Espírito Santo, o Pai. Portanto, 2 indícios para você identificar os falsos profetas são o fato de negarem a divindade de Cristo e a Trindade. Mas nos próximos 3 minutos nós veremos ainda outras maneiras de identificar esses lobos ferozes e homens que torcem a verdade a fim de atrair discípulos, como alertou Paulo em Atos capítulo 20, versículo 29. O apóstolo João escreveu que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. 2 João 1,9. Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10,30. Portanto, a doutrina de Cristo inclui confessar que só tem a Deus quem tem o Pai e o Filho. Paulo a chama de sã doutrina, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, e também capítulo 6, versículo 3. E ele acrescenta que recebeu essa doutrina não de homens, mas do Senhor, juntamente com a revelação do que é a igreja. Muitos hoje se gabam de receber novas revelações, mas são falsos profetas. São homens que torcem a verdade a fim de atrair discípulos, como disse Paulo em Atos 20 e 29. Ultrapassar a doutrina de Cristo é ir além do que Deus revelou em sua palavra, inclusive negando a graça de Deus e o sacrifício expiatório de Jesus, e pregando uma salvação por obras, religião ou pela guarda da lei de Moisés. Aos cristãos da Galácia, influenciados por os judaizantes que pregavam a salvação pela guarda da lei, Paulo escreveu: algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Escreveu Paulo em Gálatas 1,
de 6 a 8. O falso evangelho dá glória ao homem, ao dizer que é por seu próprio esforço que ele pode ser salvo. O verdadeiro evangelho glorifica a Deus, que graciosamente salva o pecador que crê em Jesus. Para identificar uma falsa doutrina, basta você perguntar: quem recebe a glória no final, o homem ou Deus? Se os meus esforços me garantissem merecer a salvação, no final eu poderia chegar ao céu e cobrar: Senhor, eu fiz isso e aquilo, agora me dê a salvação porque eu mereço. Isso faria de Deus o meu devedor. O apóstolo Judas acrescenta ainda 3 características dos falsos profetas. Ele os compara aos que seguiram o caminho de Caim, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá, ou Coré, em Judas 1:11. Caim quis conquistar o favor de Deus com seu trabalho, o trabalho das suas mãos, suas boas obras. Balaão era ganancioso e profetizava mediante pagamento de um cachê. E Coré era rebelde, prepotente, querendo ser o que não era. Paulo alerta contra os falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, diz Paulo, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos de justiça. 2 Coríntios 11:13. Quer mais? Então leia o capítulo 3 de 2 Timóteo, sabendo que ali o apóstolo descreve os perversos e impostores, como ele chama no capítulo 3, versículo 13, dos últimos dias. Será que você está sendo enganado por um deles? Antes de entrar nos detalhes da profecia que fala dos momentos que precedem sua vinda para reinar, Jesus revela que sua rejeição pelos judeus seria a condição necessária para ele voltar a estabelecer o seu reino. Ele diz: antes é necessário que ele, o Cristo, sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Lucas 17:25. A sua rejeição desencadearia uma sequência de eventos que marcariam o fim de uma era e o início da atual dispensação. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Isso você encontra em Marcos 8:31 e em João 7:37 ao 39. Nunca antes o Espírito tinha habitado na terra, embora já atuasse aqui. Para que ele fosse enviado ao mundo, era preciso Jesus morrer, ressuscitar, subir aos céus e ser glorificado. Qualquer ideia de que a igreja seja uma continuação de Israel esbarra no fato de o Espírito Santo nunca ter habitado em Israel de forma permanente, seja no povo em geral, seja no israelita em particular. A carta de Paulo aos Efésios mostra ainda que os dons só foram dados após Cristo ter subido aos céus. Ali diz: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ou levou cativo o cativeiro, como fala em outra versão. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, de 8 a 12. Você entende agora a razão de, em Mateus 16:18, Jesus ter usado o verbo no futuro, quando disse a Pedro: edificarei a minha igreja? Foi para edificá-la que ele deu os dons, o que só aconteceu após ele ter morrido, ressuscitado e subido aos céus. Boa parte da confusão que você encontra na cristandade hoje se deve ao fato de muitos não entenderem que Deus possui dois povos distintos: igreja, que é hoje, e Israel, que foi no passado. E é de Israel, e não da igreja, que Jesus fala na passagem dos próximos
3 minutos. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.